Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a uma live da No Sentido, Agora Estou. Tá? Muito bem-vindos. Nós estamos iniciando um processo agora, nessa semana aí. Nós demos uma reduzida no estudo, agora nós estamos trazendo os ensaios sobre as frases, o que embasa o conteúdo que nós trazemos aqui no Facebook, no Instagram, tá bom? Então, nós estamos, de certa forma, analisando essas frases, ok? Então, eu trago para vocês, em pequenas lives, esse conteúdo discutido que tem tanto valor e repercussão em nossa vida, em nossa vivência, tá bom? A Amanda está compartilhando, o pessoal já está sabendo. A frase de hoje, é viver consciente de si, sabendo que toda ação traz um resultado. Tá? E assim, pessoal, vamos lá, o pessoal vai chegar aí. E assim, viver consciente de si, sabendo que toda ação traz um resultado. Existem alguns comportamentos, ao decorrer da nossa vida, que muitas vezes são inconscientes, são involuntários, tá? Que de certa maneira, até certo ponto, seriam benéficos. Mas quando eles se manifestam, fora de contexto ou repetidamente, isso vem a nos prejudicar. Então, em um momento de angústia, eu busco uma clínica, busco uma psicoterapia, busco uma sessão de análise. E o principal papel, um bom psicanalista identifica os mecanismos de defesa da pessoa. Um bom psicanalista. Menagião, boa noite, boa noite. Identifica esses mecanismos de defesa das pessoas. Ok? Quando eu busco esse momento de psicanálise, muitas vezes eu tenho a esperança de voltar a ser exatamente aquilo que eu era. William Almeida, Luciana Ferreira, boa noite, Roseli Benini, boa noite a todos. Eu busco ser exatamente aquilo que era. Tá? Só que na psicanálise nós vamos realmente nos conhecer. Nós vamos realmente encontrar a causa e a origem da angústia. Nós vamos realmente perceber como reagimos à situação. É praticamente assim uma viagem sem volta. Viver consciente de si, sabendo que toda ação traz um resultado, é elucidar essas características antes não percebidas em mim e poder agir diferente, tendo novos resultados, tendo novas percepções. Boa noite, Lorem Baixinha, boa noite. Tendo novas percepções. Viver consciente de si, sabendo que toda ação traz resultado. Eu não vou tornar a ser aquilo que era, pois aquela roupa já não me serve mais. Eu não consigo voltar ao passado e o alterá-lo. Eu não consigo viver novamente aqueles momentos de angústia para escolher diferente. É injusto olhar para trás e me perceber daquela maneira. Mas eu quero viver de novo aquele momento. Talvez nós não iremos conseguir. Mas nós podemos desfrutar do hoje de uma maneira diferente. E aquela lembrança boa de um bem-estar vai estar sempre em nós.
E por que não viver esse bem-estar hoje, essa satisfação hoje? E por que não? Um psicanalista, muitas vezes, é um vilão, onde nos elucida os reais motivos do quais padecemos dessas angústias. Eu não quero te privar da realidade. Eu não estou muitas vezes aqui para te acolher. Eu não estou muitas vezes aqui para te acalmar. Muitas vezes eu vou trazer a realidade. E instintivamente, né, evitamos a dor. Evitamos a dor. E preservamos a vida. E quando eu trago a realidade, quebrando esses mecanismos de defesa que eu falei, nos causa dor. Só que assim, já viu alguém feliz vivendo de fantasia? Alguém feliz vivendo de negação? Conheceu alguém dessa maneira? A satisfação, a realização, elas só podem ser manifestas na realidade. Em outrora, essa realidade foi tão angustiante que nossa mente, para se defender, utilizando de um mecanismo de defesa, a reprimiu. Mas hoje, padecendo dos sintomas desse conteúdo reprimido, hoje padecendo dos sintomas do conteúdo reprimido, nós sofremos. Logo, ao lidar com essa angústia, eu posso ter um resultado diferente. Por quê? Porque já não é mais o mesmo contexto. Naquele tempo, onde a mente, a psique entrou em ação e reprimiu esse conteúdo, talvez eu não tinha recursos para lidar com isso. Mas eu amadureci, eu passei por isso, eu tenho uma perspectiva diferente, eu posso escolher diferente. Eu posso viver diferente. Eu não tenho que ser um escravo de mim mesmo. E ao ser elucidado esse conteúdo antes inconsciente, agora eu posso lidar com ele. É fácil enfrentar essa causa? Não é fácil enfrentar essa causa, mas é satisfatório, é realizador, é libertador. A sociedade nos apresenta diversos paliativos, diversas soluções imediatas. Aqui nós lidamos com a realidade, trazendo assim resultados significativos para a nossa experiência de vida. Nesse pequeno ensaio, no artigo que está em cima aqui, vocês vão ver, por cima, um processo psicanalítico, da importância da presença do psicanalista, da importância da relação do psicanalista, da importância de passar por uma análise. Tem muita coisa que nós fazemos, por assim dizer, no piloto automático. Tem muita coisa que nós pensamos e que nós não verbalizamos. Um pensamento é só um pensamento, tá? Mas quando eu verbalizo ele, ele se torna um sintoma. E um sintoma pode ser tratado. Meio contraditório para uma clínica psicanalítica. Por quê? Porque nós visamos a causa. Nós visamos aquele conteúdo que foi reprimido.
Então vai ser necessário uma investigação, vai ser necessário uma escavação, vai ser necessário se doar, vai ser necessário falar, vai ser necessário expor aquilo que eu estou sentindo. Vai ser necessário colocar uma energia nisso. A coisa mais fácil que tem, coisa mais fácil que existe, é se entristecer. Mais fácil. Não precisa, não tem resistência nenhuma para se entristecer. Agora, para todas as outras as coisas, requer que a gente se disponha. Se disponha a mudar, se disponha a agir, se disponha a falar, se disponha a fazer diferente, se disponha a aceitar, se disponha a dar mais um passo, se disponha a seguir em frente, se disponha à realização. Não tem que ser angustiante. Não tem que ser angustiante. Não tem que ser assim. Pessoas passaram por isso e superaram. Nós não necessitamos ficar paralisados. Nós vamos adquirir, sim, a percepção daquilo que nos afeta e nós vamos lidar com isso com um bom resultado, com algo significativo. Ah, Rafael, mas tem coisa que não tem solução. Como já foi dito aqui, algumas escolhas do nosso passado, feitas em tormentas inimagináveis, gerarão resultados. Nós teremos um salário disso. E nós teremos que lidar com isso. Isso não anula. Tá? Toda escolha requer uma perda e não apenas um ganho. E essas escolhas negativas, feitas em momentos inimagináveis, em tormentas inimagináveis, que muitas vezes não nos trazem um bom resultado. Trazem ganhos e não apenas perdas. Olhar para si e não com uma culpa implantada pelas orientações que recebemos, pela sociedade, por conteúdos que nós criamos, por conteúdos teológicos, e realmente se perceber como ser humano, percebendo que aquele passado já não pode ser alterado. Seguir em frente. Como eu falei, as coisas acontecem daqui para frente. Seguir em frente. Mas é só seguir, é só reprimir? Não. Não. É uma subjetividade. É um particular. É um universo que se manifesta em nós. A gente tem toda uma história. Todos esses livros aqui não contariam os detalhes da nossa história. É muita coisa para a gente lidar. Mas aí, e como que eu faço, meu? Parafuso. Não é tudo de uma vez. Viver consciente de si, sabendo que cada ação traz um resultado, não é tudo de uma vez. A gente não vai conseguir consertar tudo de uma hora para outra. A gente não vai conseguir mudar o mundo de uma hora para outra. A gente não vai conseguir. É necessário, sim, ter resultados significativos. Mas como? Como, Rafael? Da onde que eu vou tirar? Olha o tanto de coisa, olha o que eu vivi, olha a minha história. Olha como eu tô.
nós identificamos o problema, nós organizamos um processo em uma ordem lógica e resolvemos uma etapa de cada vez. E esses pequenos estímulos que nós recebemos mediante a cada sessão de psicanálise vivenciada, aos poucos, nos traz um sopro, nos traz vida, nos enche de amor. Amor, Rafael. Freud nos elucida, nos condensa os instintos humanos em duas pulsões. Pulsão de vida, Eros, a personificação do amor, e Thanatos, a personificação da morte. Eros, preservação da vida, evitar a dor, alimentação, procriação. Realização, satisfação de viver. Quando essas instâncias psíquicas se percebem em desequilíbrio, quando essas instâncias psíquicas estão em desequilíbrios, é aí que nós padecemos. É aí que nós tentamos contra a nossa vida ou contra a vida de outra. Mas quando recobramos esse equilíbrio, voltamos a viver, voltamos a desfrutar. Não tem que ser angústia, não tem que ser desconforto, não tem que ser sofrimento. Não tem que ser. Pessoas dedicaram a vida inteira estudando para nos elucidar os processos que habitam nosso ser, a nossa psique, com o fim de nos auxiliar a lidar com esses momentos difíceis. Momentos. Todo mal se torna passageiro. Todo desequilíbrio é passageiro. Toda tormenta é passageira. Não permanece. Ficam resquícios se nós não lidarmos com ele. Mas ao lidarmos com esses resquícios antes inconscientes, elucidados por um psicanalista, nós colhemos sim resultado. Nós colhemos sim satisfação. A clínica psicanalítica, diferente de muitas outras que tratam sintomas, nós visamos a causa. A escavação vai a fundo. A escavação vai lá na sua infância, perceber o que ocorreu lá e por que, ao decorrer de toda essa história, foi desencadeado esse comportamento. Não é o fim de encontrar um culpado porque você sofre hoje, mas reconstruir essa ideia para que eu possa lidar com ela. De saber o porquê eu idealizei, porquê eu projetei, porquê que eu neguei, porquê que eu sou assim. Encontrar recursos em si para enfrentar essa batalha chamada vida. Adversidade chamada vida. Eu tenho dor ao nascer, eu tenho dor ao período da vida durante o meu viver, e eu tenho dor ao morrer. Eu deixo a dor. Não prive a sua existência do aprendizado da dor. Se eu passar a vida inteira padecendo desses sintomas, porque de alguma forma a minha psique não poderia lidar com aquela situação que é extremamente angustiante e o meu ego reprimiu isso, agora nós vamos lidar com esta realidade. Nós vamos lidar com essa dor. Com o fim do quê? Com o fim de superá-la. Porque toda vez que eu enfrento
uma resistência, toda vez que eu enfrento uma dificuldade, toda vez que eu enfrento um desafio, e quando eu passo por ele, eu amadureço, eu tenho ganhos de sabedoria, eu tenho benefícios. Em dado momento, quando a gente começa a conquistar, a realizar as coisas, mesmo que seja pequena, a capacidade de responder uma questão que antes nós não tínhamos. É satisfatório. Tratando a causa, nós percebemos a diminuição significativa dos sintomas. O insight vem quando identificamos os motivos dos quais padecemos sobre isso. Live hoje foi curtinha. Eu vou ler um comentário aqui da Loren, tá bom? E vou atender às 19 agora, pessoal. O paciente já está esperando, tá? Precisar, contem comigo, me chama. Vamos ver o que a Loren deixou? Se defrontar com a realidade dói, mas às vezes temos que enfrentar nossos monstros que nos escravizam. Verbalizar é complicado. Mexer nas feridas é muito ruim. É difícil. É difícil verbalizar. É difícil botar para fora. Falar o que aconteceu, o que ocorreu. Mas lembre-se, o pensamento é só um pensamento. Quando verbalizado, se torna um sintoma. Um sintoma pode ser tratado. A causa disso pode ser tratada. A manifestação inconsciente pode ser tratada. Tá? Falar, né, não é só o recurso que temos para sublimar a nossa dor. Cada um encontra um meio, cada um encontra uma maneira. Busque uma clínica psicanalítica, entre em contato, tá? Vai ser uma honra atender vocês. Sabedoria, tá? Para compreender que toda ação traz um resultado. Serenidade para enfrentar as dores da vida. E pé no chão para aceitar essa nossa realidade. Assumir a responsabilidade pela minha realidade e torná-la diferente. Obrigado, meus queridos. Uma boa noite. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Me chamem sempre que precisar, contem comigo. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Menagião. Obrigado. Muito elucidativo. Muito obrigado. Tchau, tchau a todos. Gabriela Medeiros. Tchau, tchau. Olá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a uma live da No Sentido, Agora Estou. Tá? Muito bem-vindos. Nós estamos iniciando um processo agora, nessa semana aí. Nós demos uma reduzida no estudo, agora nós estamos trazendo os ensaios sobre as frases, o que embasa o conteúdo que nós trazemos aqui no Facebook, no Instagram, tá bom? Então nós estamos, de certa forma, analisando essas frases, ok? Então eu trago para vocês, né, em pequenas lives, esse conteúdo discutido que tem tanto valor e repercussão em nossa vida, em nossa vivência, tá bom? Amanda está compartilhando, o pessoal já está sabendo. A frase de hoje, né, é viver consciente de si, sabendo que toda ação traz um resultado. Tá?
E assim, pessoal, vamos lá, né? O pessoal vai chegar aí. E assim, viver consciente de si, sabendo que toda ação traz um resultado. Existem alguns comportamentos, né, ao decorrer da nossa vida, que muitas vezes são inconscientes, são involuntários, tá? Que de certa maneira, até certo ponto, seriam benéficos. Mas quando eles se manifestam, né, fora de contexto ou repetidamente, isso vem a nos prejudicar. Então, em um momento de angústia, eu busco uma clínica, busco uma psicoterapia, busco uma sessão de análise. E principal papel, né, um bom psicanalista identifica os mecanismos de defesa da pessoa. Um bom psicanalista. Menagião, boa noite, boa noite. Identifica esses mecanismos de defesa das pessoas. Ok? Quando eu busco esse momento de psicanálise, muitas vezes eu tenho a esperança de voltar a ser exatamente aquilo que eu era. William Almeida, Luciana Ferreira, boa noite, boa noite. Roseli Benini, boa noite. Boa noite a todos. Eu busco ser exatamente aquilo que era. Tá? Só que na psicanálise nós vamos realmente nos conhecer. Nós vamos realmente encontrar a causa e a origem da angústia. Nós vamos realmente perceber como reagimos à situação. É praticamente assim uma viagem sem volta. Viver consciente de si, sabendo que toda ação traz um resultado, é elucidar essas características antes não percebidas em mim e poder agir diferente, tendo novos resultados, tendo novas percepções. Boa noite, Lorem Baixinha, boa noite. Tendo novas percepções. Viver consciente de si, sabendo que toda ação traz resultado. Eu não vou tornar a ser aquilo que era, pois aquela roupa já não me serve mais. Eu não consigo voltar ao passado e o alterá-lo. Eu não consigo viver novamente aqueles momentos de angústia para escolher diferente. É injusto olhar para trás e me perceber daquela maneira. Mas eu quero viver de novo aquele momento. Talvez nós não iremos conseguir. Mas nós podemos desfrutar do hoje de uma maneira diferente. E aquela lembrança boa de um bem-estar vai estar sempre em nós. E por que não viver esse bem-estar hoje, essa satisfação hoje? E por que não? Um psicanalista, muitas vezes, é um vilão, onde nos elucida os reais motivos do quais padecemos dessas angústias. Eu não quero te privar da realidade. Eu não estou muitas vezes aqui para te acolher. Eu não estou muitas vezes aqui para te acalmar. Muitas vezes eu vou trazer a realidade. E instintivamente, né, evitamos a dor. Evitamos a dor. E preservamos a vida. E quando eu trago a realidade, quebrando esses mecanismos de defesa que eu falei, nos causa dor. Só que assim,
Já viu alguém feliz vivendo de fantasia? Alguém feliz vivendo de negação? Conheceu alguém dessa maneira? A satisfação, a realização, elas só podem ser manifestas na realidade. Em outrora, essa realidade foi tão angustiante que nossa mente, para se defender, utilizando de um mecanismo de defesa, a reprimiu. Mas hoje, padecendo dos sintomas desse conteúdo reprimido, hoje padecendo dos sintomas do conteúdo reprimido, nós sofremos. Logo, ao lidar com essa angústia, eu posso ter um resultado diferente. Por quê? Porque já não é mais o mesmo contexto. Naquele tempo, onde a mente, a psique entrou em ação e reprimiu esse conteúdo, talvez eu não tinha recursos para lidar com isso. Mas eu amadureci, eu passei por isso, eu tenho uma perspectiva diferente, eu posso escolher diferente. Eu posso viver diferente. Eu não tenho que ser um escravo de mim mesmo. E ao ser elucidado esse conteúdo antes inconsciente, agora eu posso lidar com ele. É fácil enfrentar essa causa? Não é fácil enfrentar essa causa, mas é satisfatório, é realizador, é libertador. A sociedade nos apresenta diversos paliativos, diversas soluções imediatas. Aqui nós lidamos com a realidade, trazendo assim resultados significativos para a nossa experiência de vida. Nesse pequeno ensaio, no artigo que está em cima aqui, vocês vão ver por cima um processo psicanalítico, da importância da presença do psicanalista, da importância da relação do psicanalista, da importância de passar por uma análise. Tem muita coisa que nós fazemos, por assim dizer, no piloto automático. Tem muita coisa que nós pensamos e que nós não verbalizamos. Um pensamento é só um pensamento, tá? Mas quando eu verbalizo ele, ele se torna um sintoma. E um sintoma pode ser tratado. Meio contraditório para uma clínica psicanalítica. Por quê? Porque nós visamos a causa. Nós visamos aquele conteúdo que foi reprimido. Então vai ser necessário uma investigação, vai ser necessário uma escavação, vai ser necessário se doar, vai ser necessário falar, vai ser necessário expor aquilo que eu estou sentindo. Vai ser necessário colocar uma energia nisso. A coisa mais fácil que tem, coisa mais fácil que existe, é se entristecer. Mais fácil, não precisa, não tem resistência nenhuma para se entristecer. Agora, para todas as outras as coisas requer que a gente se disponha a mudar, se disponha a agir, se disponha a falar, se disponha a fazer diferente, se disponha a aceitar, se disponha a dar mais um passo, se disponha a seguir em frente, se disponha à realização. Não tem que ser angustiante. Não tem que ser angustiante. Não tem que ser assim.
Pessoas passaram por isso e superaram. Nós não necessitamos ficar paralisados. Nós vamos adquirir, sim, a percepção daquilo que nos afeta e nós vamos lidar com isso com um bom resultado, com algo significativo. Ah, Rafael, mas tem coisa que não tem solução. Como já foi dito aqui, algumas escolhas do nosso passado, feitas em tormentas inimagináveis, gerarão resultados. Nós teremos um salário disso. E nós teremos que lidar com isso. Isso não anula. Tá? Toda escolha requer uma perda e não apenas um ganho. E essas escolhas negativas, feitas em momentos inimagináveis, em tormentas inimagináveis, que muitas vezes não nos trazem um bom resultado. Trazem ganhos e não apenas perdas. Olhar para si e não com uma culpa implantada pelas orientações que recebemos, pela sociedade, por conteúdos que nós criamos, por conteúdos teológicos, e realmente se perceber como ser humano, percebendo que aquele passado já não pode ser alterado. Seguir em frente. Como eu falei, as coisas acontecem daqui para frente. Seguir em frente. Mas é só seguir, é só reprimir? Não. Não. É uma subjetividade. É um particular. É um universo que se manifesta em nós. A gente tem toda uma história. Todos esses livros aqui não contariam os detalhes da nossa história. É muita coisa para a gente lidar. Mas aí, e como que eu faço, meu? Vou parafuso. Não é tudo de uma vez. Viver consciente de si, sabendo que cada ação traz um resultado, não é tudo de uma vez. A gente não vai conseguir consertar tudo de uma hora para outra. A gente não vai conseguir mudar o mundo de uma hora para outra. A gente não vai conseguir. É necessário, sim, ter resultados significativos. Mas como? Como, Rafael? Da onde que eu vou tirar? Olha o tanto de coisa, olha o que eu vivi, olha a minha história. Olha como eu tô. Nós identificamos o problema. Nós organizamos um processo em uma ordem lógica. E resolvemos uma etapa de cada vez. E esses pequenos estímulos que nós recebemos mediante a cada sessão de psicanálise vivenciada, aos poucos, nos traz um sopro, nos traz vida, nos enche de amor. Amor, Rafael? Freud nos elucida, nos condensa os instintos humanos em duas pulsões. Pulsão de vida, Eros, a personificação do amor, e Thanatos, a personificação da morte. Eros, preservação da vida, evitar a dor, alimentação, procriação. Realização, satisfação de viver.
Quando essas instâncias psíquicas se percebem em desequilíbrio, quando essas instâncias psíquicas estão em desequilíbrios, é aí que nós padecemos. É aí que nós tentamos contra a nossa vida ou contra a vida de outra. Mas quando recobramos esse equilíbrio, voltamos a viver, voltamos a desfrutar. Não tem que ser angústia, não tem que ser desconforto, não tem que ser sofrimento. Não tem que ser. Pessoas dedicaram a vida inteira estudando para nos elucidar os processos que habitam nosso ser, a nossa psique, com o fim de nos auxiliar a lidar com esses momentos difíceis. Momentos. Todo mal se torna passageiro. Todo desequilíbrio é passageiro. Toda tormenta é passageira. Não permanece. Ficam resquícios se nós não lidarmos com ele. Mas ao lidarmos com esses resquícios antes inconscientes, elucidados por um psicanalista, nós colhemos sim resultado. Nós colhemos sim satisfação. A clínica psicanalítica, diferente de muitas outras que tratam sintomas, nós visamos a causa. A escavação vai a fundo. A escavação vai lá na sua infância, perceber o que ocorreu lá e por que, ao decorrer de toda essa história, foi desencadeado esse comportamento. Não é o fim de encontrar um culpado porque você sofre hoje, mas reconstruir essa ideia para que eu possa lidar com ela. De saber o porquê eu idealizei, porquê eu projetei, porquê que eu neguei, porquê que eu sou assim. Encontrar recursos em si para enfrentar essa batalha chamada vida. Adversidade chamada vida. Eu tenho dor ao nascer, eu tenho dor ao período da vida durante o meu viver, e eu tenho dor ao morrer. Eu deixo a dor. Não prive a sua existência do aprendizado da dor. Se eu passar a vida inteira padecendo desses sintomas, porque de alguma forma a minha psique não poderia lidar com aquela situação que é extremamente angustiante e o meu ego reprimiu isso, agora nós vamos lidar com esta realidade. Nós vamos lidar com essa dor. Com o fim do quê? Com o fim de superá-la. Porque toda vez que eu enfrento uma resistência, toda vez que eu enfrento uma dificuldade, toda vez que eu enfrento um desafio, e quando eu passo por ele, eu amadureço, eu tenho ganhos de sabedoria, eu tenho benefícios. Em dado momento, quando a gente começa a conquistar, a realizar as coisas, mesmo que seja pequena, a capacidade de responder uma questão que antes nós não tínhamos. É satisfatório. Tratando a causa, nós percebemos a diminuição significativa dos sintomas. O insight vem quando identificamos os motivos dos quais padecemos sobre isso.